Boa tarde, gente. Eu queria ter mais um tempo aí de oração. Aproveitar aí que o Rafa começou orando, eu queria orar também, para a gente aproveitar esse tempo agora da tarde. Amém? Deus, te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, nos tirou das nossas cidades, nos tirou das nossas casas, para nos reunirmos aqui enquanto corpo de Cristo. Eu te peço, Pai, te oro para que o Senhor continue, Pai, reordenando para o nosso coração, Pai, para que nós possamos amar corretamente e que nós possamos dedicar ao Senhor, Pai, toda a nossa vida, além daquilo que nós fazemos, Pai. Mas que nós possamos, o Senhor nos ensine, Pai, a perceber o Senhor, independente do que nós estamos fazendo, Pai, ou deixando de fazer. Que o Senhor nos ensine, Pai, a olhar para isso. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom demais estar aqui pela tarde. Quem não me conhece, eu sou FP. Atualmente estou com a minha família em Curitiba. Estamos plantando uma igreja lá nessa cidade há 6 meses. E temos tido a oportunidade de caminhar com os irmãos aí há alguns anos e sermos alimentados, instruídos sobre o serviço, sobre a caminhada cristã. E mais uma vez é motivo de alegria da gente estar aqui, né? Como foi falado e tem sido falado aí ao longo do evento, não é fácil para todo mundo sair das suas cidades, pagar passagem, combustível, né? Andar quilômetros e mais quilômetros para chegar até aqui. E de fato não é fácil fazer nada disso, mas a gente se esforça pelo zelo da relação, né? De poder... Eu estava até, quando eu vi o Wanderson, eu lembrei, poxa, mano, quanto tempo a gente não se vê, né? E a gente só se vê assim, nos eventos, então vale muito a pena a gente se deslocar, fazer todo esse esforço que a gente faz para poder ver o irmão, né? E eu queria aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês hoje à tarde, talvez até reverberar aí na temática que o Wanderson trabalhou aqui ontem à noite, né? Que foi algo que iniciou o evento aí, trazendo uma grande verdade para a gente. A Escritura Sagrada, ela é a nossa régua de medir, né? Nós precisamos da Palavra de Deus, nós precisamos mais do que nunca nos apegarmos às Escrituras para que a gente possa ter de fato ela como a verdade que nós temos e a verdade de tudo que nós fazemos ou pensamos, né? E eu diria que por sermos taxados aí como somos, de undergrounds, de alternativos e tudo mais, ou qualquer outra nomenclatura, né, que as pessoas venham nos dar aí, que nós venhamos receber, a gente deveria se atentar a essa realidade que foi proposta ontem, das Escrituras, ainda mais do que as pessoas, do que os demais, né? Eu acho que se a gente quer carregar essa nomenclatura aí, a gente deve se atentar ainda mais para temas da fé cristã que a gente foi meio que se esquecendo, né? Então, uma vida de oração, se a gente quer ser underground, alternativo, isso deve duplicar. Se nós queremos ser alternativos e tudo mais, nós devemos amar as Escrituras ainda mais, né? Porque nós somos taxados por muita coisa e a resposta que nós vamos dar não é a resposta daquilo que nós sabemos, da cultura, não é nada disso, né? O Wanderson trabalhou isso muito bem ontem, certo? Então isso deveria até mesmo ser mais simples da gente trabalhar nesses ambientes, mas infelizmente muitas vezes a gente está tão formado aí nos pressupostos subversivos, né? Nós que vivemos esse meio, muitas das vezes nós estamos mais pensando no que é subversivo, né? Nesse pressuposto mais subversivo possível, para tentar comprovar aquilo que nós somos enquanto seres tribais, né? A gente está muito mais preocupado, muitas das vezes, em reafirmar, né, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos falamos. Isso muitas das vezes está mais nítido, que nós queremos reafirmar o que as pessoas enxergam de nós, do que de fato
o que nós somos. Então isso é algo que a gente precisa falar, né? E sinto muito até ter que dizer isso, mas a gente está perdendo muito tempo, e tempo precioso das nossas vidas, que a gente poderia estar aplicando em conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer todos os seus atributos por meio da sua palavra, né, para tentar dar respostas culturais. Esse é um problema que a gente tem enfrentado. E aí o que eu queria conversar com vocês hoje aqui é sobre conformidade. Queria que a gente pudesse conversar sobre conformidade. Pensando sobre isso, a vida cristã, ela primariamente ela deveria ser em prática uma vida de conformidade, certo? A vida cristã na prática, em primeiro lugar, ela deveria ser uma vida de conformidade. Só que quando a gente pensa conformidade, né, em primeiro lugar sempre vem à nossa cabeça o conceito de se conformar. Então quando a gente pensa em conformidade, na maioria das vezes a gente está pensando em algo que nós devemos nos conformar. E é interessante a ideia de Paulo, lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, onde ele fala que nós não devemos nos conformar com este século, né? E sim que nós devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente, né? Tudo isso para quê? Para uma finalidade que é muito importante e exclusiva da vida, que é o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso para isso. Isso é interessante porque quando a gente vai pensar no tema central lá da carta de Paulo aos Romanos, o tema central dali é a eficácia do Evangelho. O quanto que o Evangelho é eficaz, de como o Evangelho tem um alcance global, né? De como o Evangelho é totalmente suficiente, é totalmente poderoso para alcançar primeiro os judeus, depois os gentios, por meio da sua propagação, né? Então, a partir dessa atuação eficaz do Evangelho na vida humana, nós passamos a não nos conformar com este século. Por quê? Porque estamos em conformidade, porque estamos conforme. Não é conformidade porque não nos conformamos, é conformidade porque estamos conforme aquele pelo qual experimentamos a sua perfeita vontade, certo? Então, o Evangelho mais do que nunca, ele renova a mente, ele renova a nossa mente, ele altera a nossa cosmovisão para que a gente possa, diante da sua mensagem poderosa e eficaz, enxergar a beleza da graça de Deus em todos os aspectos da vida. Então, introduzindo isso, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, a gente vai ler os 6 primeiros versículos. 1 João, capítulo 2, você que tem sua Bíblia aí, pegue ela aí. 1 João 2, do 1 ao 6. João 2, do 1 ao 6. O texto fala o seguinte: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, dele deve viver como ele viveu. Certo? Então, o apóstolo João,
ele está escrevendo essa carta aqui no final da sua vida ali, né? E ele está depois de um contexto de perseguição. É interessante, o Ari estava falando hoje de manhã sobre como Deus usa as coisas que dá errado para mostrar algo que é do plano dele, né? Quando a gente vê João escrevendo aqui a carta, é João depois de um contexto de perseguição. João ele foi exilado, perseguido, e no momento, no ambiente da perseguição, Deus dá a revelação do Apocalipse. Então é aquela coisa, nem tudo que é negativo inicialmente permanece negativo. Então é preciso observar cada situação e ver propósito de Deus em cada situação. Então aqui a gente vê João escrevendo a carta nesse cenário, pós-perseguição, pós-contexto de perseguição, no final da sua vida, né, estando ali bem velhinho, tanto que ele fala, meus filhinhos, né, imagina aquele senhorzinho ali, né, usando essas palavras, né, bem velhinho, e agora ele está aqui nesse cenário final da sua vida, tendo que combater, a partir do zelo pela mensagem do Evangelho, uma influência negativa que estava circulando ali a igreja, né? Essa influência, ela vinha de um grupo de gnósticos, que eles usavam uma corrente filosófica chamada docetismo, né? A ideia desses caras lá era o quê? Negar a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque eles acreditavam que o homem pecador, em um corpo limitado, em um corpo pecador totalmente corrompido, era incapaz de ressurgir da morte. Então essa influência estava tentando ali manipular o ensino que a igreja ali já tinha, certo? Então é por isso que João, ele inicia essa carta aqui bem enfático na sua apologética contra essa influência filosófica, né? Ele fala o que no capítulo 1 dessa carta? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Percebam aí a redundância proposital de João. O que vimos com os nossos próprios olhos, né? Isso é forte, porque quem é que vai ver sem o próprio olho, né? O que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, né? E as nossas mãos apalparam. Tudo isso João está falando em relação ao Cristo. Tudo isso João está falando para comprovar sua apologética de que Cristo não era apenas um homem. É tentando destruir ali o cenário do discurso desses gnósticos que estão falando, é impossível. Vocês estão falando de um cara que morreu, ressuscitou, como assim? O espírito é bom, mas a carne é má. Não tem como um cara ressuscitar dos mortos. Isso é impossível. Porque o homem é pecador, a carne é má. E aí João vem e fala tudo isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então João inicia a carta com um discurso apologético. E isso a gente deve pensar. O cenário que nós vivemos é um cenário que requer de nós fundamentação apologética. E essa fundamentação apologética vem por meio da fidelidade, do zelo das Escrituras. O que eu posso tirar das Escrituras? Toda ela. Toda a Escritura é útil. Toda ela. Então, olha a importância que se tem de conhecer a Deus, de conhecer o ensino do Evangelho em um cenário onde aparentemente as pessoas estão tentando destruir o que as pessoas sabem sobre o ser de Deus. Então Jesus Cristo, ele não é espírito bom e matéria corrompida, como diziam os gnósticos. Ele não é. Ele é Deus. E João vai dizer que ele é luz. Ou seja, nele não há pecado, nele há santidade plena. Por quê? Porque ele é luz, nele não há trevas. João começa o seu discurso falando isso. Ele é luz e nele não há trevas, ou seja, ele é santo, nele há santidade plena e não há trevas alguma nele. E aí ele inicia o capítulo 2, dizendo que essas coisas, né, se referindo aí ao que ele falou no capítulo 1, elas estão sendo escritas
como um alerta para que o povo não peque. Tudo que ele falou é um alerta para que o povo não peque. Por quê? Porque se pressupõe que se essas pessoas elas estão andando na luz, como o próprio Cristo está na luz, né, por ser imanente dele mesmo, essa luz, elas foram lavadas pelo sangue perdoador de Jesus. Se elas estão com Cristo, elas estão na luz, não há trevas nela, porque não há trevas no próprio Cristo, certo? Então o que João fala? Não pequeis. Isso João não está falando com um olhar utópico da ausência do hábito pecaminoso. João não está chegando para os crentes falando assim, olha, vocês têm que ser santo, irrepreensível, perfeitamente incapaz de cometer um pecado sequer. A ideia de João não é trazer essa ausência do hábito pecaminoso, mas a conformidade do pecado. Não pequeis, não estejam em conformidade com o pecado. Não estejam conforme o andar, o proceder de uma vida em trevas, né? A estagnação, o contentamento com a ideia de ser um pecador. Não pequeis, não se oponha à luz que tem iluminado o seu caminho. Essa é a ideia de João. Que isso? É balinha? É bala? Pode ir lá. Certo? Então é isso que João está querendo trazer aqui. Gente, isso é o quê? Isso aqui é um chamado para o discipulado cristão. João não está trazendo uma notícia nova. João não está trazendo uma ideia nova. João ele está basicamente dando os fundamentos, o alicerce para uma vida de discipulado cristão, certo? Para responder à misericórdia de Deus, que traz luz aí para o mundo, é com uma vida de obediência. É isso que João está trazendo aqui. Não pequeis aqui, é uma revolução. Quando João fala não pequeis, ele está querendo trazer uma ideia de faça uma revolução. Revolucione a sua maneira. Que essa ideia, que essa revolução aí atinja os nossos próprios amores, os nossos afetos que são corrompidos. É por isso que João está falando isso, não pequeis. Por quê? Porque a obediência cristã, ela é a resposta que nós damos ao Evangelho contra tudo que tenta nos convencer de que nós somos a própria imagem, que nós somos a nossa própria imagem, que nós fomos criados segundo a nossa própria imagem, certo? Então, tudo isso para a gente carregar em nós um Cristo formado à nossa imagem, não ao contrário. É isso que João está tentando destruir aqui. Então, não pequeis é a personificação de não desobedeça. Viva uma vida de obediência ao Senhor. E ainda no versículo 1, o texto fala: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ou seja, se alguém se opor à obediência, temos um advogado, temos um ajudador. A palavra aqui é um ajudador, aquele que carrega a mesma característica de um advogado judicial, aquele que vai te defender, alguém que advoga em favor da causa de alguém. Esse é o advogado, esse é aquele que defende a nossa causa diante do Pai. E aí no Evangelho de João, essa palavra, ela é utilizada para se referir também à pessoa do Espírito Santo. Então quando Jesus prometeu um outro consolador, Jesus usou a ideia de um advogado, de alguém que esse outro consolador, esse outro ajudador é um advogado, é alguém que advoga em favor. Advoga em favor, mas aqui na carta de 1 João, ela já traz uma identificação com o sacerdócio de Cristo, que é o fiador aí de uma aliança superior e que é um eterno intercessor. E aí o texto garante que
Jesus Cristo, como esse ajudador, que advoga, que intercede, ele faz isso com reta justiça. Olha que incrível isso. E aí o texto continua. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então Cristo é o próprio sacrifício expiatório, propiciatório, porque a morte sacrificial de Cristo é o único ato oferecido a Deus que remove a inimizade entre o ser criado por Deus e o seu Criador. É o ato que reconcilia o homem agora para ele se compreender enquanto imagem e semelhança. Certo? Então, o pecado original, ele nos tornou inimigos de Deus. O nosso pecado, por meio do pecado original, ofende a santidade de Deus, ofende quem Deus é. Mas a obra redentiva de Cristo foi tão poderosa, tão eficaz, que perdoou os nossos pecados e os pecados de pessoas em todo o mundo. Um sacrifício que trouxe redenção global, redenção cósmica. Em todo o mundo se viu a glória de Deus em Cristo. E aí o texto segue. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Então João ele começa a aprofundar aqui a responsabilidade cristã diante da obra de Cristo. Essa palavra conhecemos, ela é muito profunda. E a gente pode perceber que existe um entendimento incorreto sobre essa palavra, sobre o conhecimento, sobre conhecer. Se nós formos pensar em termos gerais, há um nominalismo cristão de pessoas que dizem conhecer a Deus. Né? Se a gente for sair aí pelas ruas, fazer uma pesquisa, né? Sair perguntando aí, as pessoas, todas elas vão dizer que conhecem a Deus. Você fala assim, fulano, você conhece a Deus? Eu conheço. O outro, conheço também. Sai numa rua. Obrigado, irmão. Sai no centro da cidade, perguntando se as pessoas conhecem a Deus. Todas elas vão dizer que conhecem a Deus. Por quê? Porque conhecer a Deus... Conhecer, essa palavra conhecimento, esse conceito de conhecimento se tornou uma coisa sem identificação real. As pessoas falam, você conhece o fulano? Conheço, mas só de vista. Então conhece? Não conhece. Você conhece o fulano? Conheço, mas só de ouvir falar. Então olha como nós estamos pensando o que seria o conhecimento. E às vezes nós estamos lidando com conhecer a Deus da mesma maneira. Conhece a Deus? Conheço. Quem Ele é? Aí essa pergunta já mata ali o negócio. Por quê? Porque nós não sabemos dar continuidade. A pergunta mais simples que nós podemos fazer a alguém se torna a pergunta mais complexa. Quem é Jesus? E aí a gente vai para o raso. Jesus é meu amigo. Né? Por quê? Porque a gente quer convencer as pessoas pelo nosso discurso. Quando nós sabemos pouco sobre Jesus, nós falamos pouco sobre quem Ele é. E se nós sabemos pouco sobre Jesus, é porque nós temos pouco interesse em saber quem Ele é. Então, quando tudo que nós sabemos sobre Jesus é que Ele é um cara legal, ou então, muitos de nós usam aquele discurso totalmente sem verdade, que ele foi um revolucionário. Jesus foi simplesmente um revolucionário. Cara, então qual é a diferença dele para tantos outros revolucionários? Se ele é isso. Por que a gente tem dificuldade de chegar para as pessoas e falar assim, Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai. É uma comunidade de 3 pessoas. Por que nós temos dificuldade de fazer isso? Porque nós não conhecemos. Nós não sabemos dar continuidade a esse discurso. Tá, mas me explica. Aí a gente volta pro raso. É porque ele é um cara legal. Porque ele me tirou disso, me tirou daquilo e tudo mais. Então a gente está pensando sobre conhecer a Deus
e a maneira que nós pensamos, que a maioria das pessoas conhecem, é esse conhecimento raso. Conheço, já ouvi falar. Por aí vai. Porque para o senso comum, conhecer está ligado a saber simplesmente alguma informação, mesmo que seja uma informação mínima sobre determinada coisa. A gente se pega nisso o tempo todo. E aí quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai pensar conhecimento através das Escrituras, conhecer já traz um significado totalmente diferente, que aí já traz um peso enorme de profundidade. Aí a história já muda, porque conhecer alguém envolve o quê, biblicamente? Íntima comunhão, íntimo relacionamento, íntima prática responsável pelo que se conhece. Então, quando as Escrituras vai falar de conhecer, ela não está falando de alguém que sabe sobre, simplesmente, tem informações mesmo que mínimas sobre alguma coisa. Não. Quando no período bíblico as pessoas falavam que conheciam algo, elas estavam falando que conhecer estava totalmente associada a praticar algo além daquilo que se conhecia. Então, tipo assim, eu sou um cristão, eu conheço a Deus. Aí o negócio começa a ficar difícil, porque agora nós temos uma responsabilidade com isso que nós falamos, com isso que nós professamos. A nossa fé em Cristo, se nós dizemos que conhecemos a Deus, isso quer dizer que nós praticamos o que nós sabemos sobre Ele, em íntima comunhão, em íntimo amor, em profundidade. Então no capítulo 1, João ele usou em um curto período de tempo 2 vezes a palavra comunhão. Capítulo 1 da carta aí de João. Ele usou 2 vezes a palavra comunhão em um período de tempo curto. A primeira vez que ele usou a palavra comunhão, ela se referia à comunhão com Deus. E a segunda vez que ele usou a comunhão, era comunhão com o irmão. É interessante porque primeiro ele se refere à comunhão com Deus, depois ele se refere à koinonia, a relação com o irmão, a comunhão com o irmão. Porque aquela é a mesma coisa que Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. O que Jesus estava falando? Todo aquele que está em paz com Deus, está em paz com o mundo. Então, e aí, como é que está a família? Tudo bem? Não, tudo certo. Mas e a vida com Deus? Ixi, aí eu estou precisando dar uma melhorada. Impossível. Como é que está a relação no trabalho? Não, está tudo bem. E a relação com Deus? Ixi, está meio quebrada. Impossível. Se nós estamos de mal com Deus, nós estamos de mal com o mundo. É impossível. Agora, se nós temos paz com Deus, agora tudo que está ao nosso redor está em plena comunhão, em plena harmonia. Então o que João está falando? Primeiro a comunhão com Deus. E o que é essa comunhão com Deus? É passar o dia todo orando? É passar o dia todo em devoção? Cara, a comunhão com Deus é comungar com o pensamento de Deus. Eu só vou ter comunhão, koinonia com o irmão quando eu comungar do pensamento de Deus. Porque senão eu não vou conseguir comungar com o irmão. Porque ele é diferente demais de mim. É o que eu penso, irmãos, isso aqui pra gente é muito fácil. É muito fácil. A gente gosta das mesmas músicas, a gente usa as mesmas roupas. Isso aqui é o fácil. Agora, ter comunhão com o diferente, aí não é questão cultural, não. É comungar da mente de Deus. Para eu lidar da mesma forma que eu lido com os irmãos que são parecidos, para eu lidar da mesma forma com o irmão que não é parecido comigo, eu preciso de algo que a cultura não me dá. Eu preciso de algo que a música que eu escuto não me dá. Eu preciso de algo que toda a estrutura social que eu vivo não me dá. Eu vou precisar de comungar da mente de Deus. Eu vou precisar ser transformado pelo Evangelho para que eu possa lidar com o irmão. Então, ser igreja aqui, ó, é fácil, irmão. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos, ainda é fácil.
Agora, o difícil é ser igreja, ser cristão, quando o irmão é muito diferente. Totalmente diferente. Você não tem nada em... Poxa, a gente é muito diferente. Tem nem como a gente ser nem amigo. Se nós não fosse cristão, nem amigo a gente seria aí na cidade, aí, na vida social. Porque a gente não tem nada em comum. Aí é que está o pensamento da comunhão que nós temos com Deus. É aí que entra a coisa. Então é isso que João está falando aqui. Primeira comunhão com Deus, comungar da mente de Cristo, de estar em conformidade com os pensamentos de Deus, para que assim tivéssemos comunhão, koinonia com os irmãos. Então conhecer a Deus está totalmente ligado a ter comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com Deus. Sabe o que a gente fez? Alternativos. A gente disse que oração é coisa de pentecostal. Os pentecostal ora, a gente é diferente. O que a gente faz? Ler a Bíblia demais é coisa de reformado. Então a gente vai aqui pegando aqui, ó. A gente ora um pouquinho, canta um pouquinho as músicas que a gente gosta, pega uns trechos da Bíblia que a gente gosta e aí a gente vai fazendo aqui o nosso meio. Cara, não é isso. Ter comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão íntima com Deus. A gente deve inclusive esquecer todos os termos que nos machucaram. Qual que é a diferença se nos chamam de crente, de evangélico, de protestante, de cristão? A galera fica com besteira, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Qual que é a diferença, irmão? Eu não sou crente, eu sou cristão. Há uma diferença enorme. Não tem diferença nenhuma. A gente tem que parar com essas besteiras. A gente tem que se aproximar de quê? De estar totalmente ligado a ter comunhão com Deus. Isso requer o quê? Orar muito. Igual os pentecostais. Orar muito. Ler a Bíblia muito. Ter vida comunitária. Servir a igreja. Orar mais do que fazer alguma coisa. Servir a família mais do que servir os de fora. É isso que a gente precisa para a gente conhecer qual que é o pensamento de Deus, certo? Então ter íntima comunhão com Deus é comunhar dos pensamentos dele. Para quê? Para que nós sejamos convencidos por ele a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Essa palavra ainda existe. E Deus ainda requer isso de nós. Santidade. Uma vida conforme a ótica de Deus. Conformidade não é estar conformado, é estar conforme. É estar conforme a ótica de Deus. Uma vida em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então conhecer a Deus significa o quê? Guardar seus mandamentos. E as maiores crises que a gente tem em relação a Deus são frutos de vivermos em desunião com os pensamentos de Deus. Desajustados com a vontade de Deus. Né? Como é que pode? Eu digo que conheço a Deus, isso significa comungar, né, dos seus pensamentos, dos pensamentos de Deus, e eu duvido da sua justiça. Eu acho que o sofrimento é culpa do capeta, né? Eu acho que as dificuldades são setas do inimigo para tentar me derrubar, e que diante de tudo isso Deus está vendo tudo isso acontecer e não está nem aí para mim. A maioria das vezes nós pensamos isso. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus e porque nós não comungamos do pensamento de Deus. Até o que Jesus falou também no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente usa isso para fazer militância. A gente usa isso para quê? Para falar aquilo que a gente quer. Mas o que é a maior justiça de Deus na Bíblia? Deus matou o filho. Para você isso é justiça? Não é. Então nós precisamos comungar do pensamento de Deus. Para que isso nos convença. Para mim não é justiça um pai matar um filho. Mas para a Bíblia é. Deus matou o filho. Descarregou toda a sua ira sobre o seu filho. E isso foi considerado o maior ato de justiça e de amor justo de Deus. Olha só. Então a gente precisa o quê? Comungar do pensamento de Deus. Estar conforme aquilo que Deus pensa.
E aí o texto continua: e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Então nós só podemos conhecer a Deus obedecendo, estando em conformidade com a vida que foi conquistada na cruz para que nós pudéssemos viver. Tem um texto que eu me apeguei muito, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, e desde o dia que eu olhei para esse texto, com outro olhar, isso mudou minha vida. João capítulo 14, acho que o versículo 15. O que Jesus está falando? Se me amas, obedeces o meu mandamento. Olha como isso é simples. Então a gente fica, poxa, eu não consigo obedecer a Deus. Eu queria muito ser da igreja. Quando a gente vai pregar o evangelho, né? Para as pessoas. Eu queria tanto ser cristão, mas eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo obedecer às regras. Poxa, eu não consigo obedecer. O que o texto está dizendo? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos. Então qual que é o nosso problema? Amor. Nosso problema não é de obediência. O nosso problema não é que nós não conseguimos obedecer a Deus. O nosso problema é que nós não conseguimos amar a Deus. O nosso problema é ainda maior. Porque se nós amamos, o texto nos garante que nós obedecemos os mandamentos. Nós estamos conforme, nós não nos conformamos com uma vida de pecado. Qual que é o alvo? A santidade. Qual que é o alvo? Comungar do pensamento de Deus para viver em comunidade com os irmãos, vivendo uma vida de santidade. Então por que nós não conseguimos obedecer a Deus? Não é porque nós somos desobedientes simplesmente, é porque nós estamos perdendo a consciência de amar a Deus. Todos os nossos problemas não é por causa de desobediência. É falta de amor a Deus. A gente poderia, inclusive, nessa tarde, repensar isso. Será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus? Será que eu amo verdadeiramente a Deus? Ou eu amo a Deus e a sua palavra, ou a Bíblia é só um livro de capa preta, cara, que tenta convencer quem quer. Ou nós amamos a Deus e cremos que as Escrituras é algo que é a régua mesmo de medir, é a trena da nossa vida. Se nós cremos nisso, a nossa prática de vida deve ser outra, certo? Então, e aí o texto segue: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha, eu amo a objetividade aqui de João. João, ele vai na lata. Qualquer um que supõe que foi perdoado por Deus em Cristo, mas despreza a obediência, que é um fator aqui indispensável para se conhecer a Deus, é mentiroso. João, ele vai na lata, é mentiroso. É igual quando ele fala, diz que ama o irmão, mas na verdade odeia o irmão, é assassino. Pronto. Tem meu termo. O que ele está dizendo aqui? Se alguém diz que conhece, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. Não é que, não é porque eu estou lutando, irmão. Sabe como é que é, né? É difícil. Não. O texto está dizendo que é mentiroso. Se é mentiroso, não está na luz. Se não está na luz, está nas trevas. Está se opondo a Deus. É inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Ou seja, a coisa ela muda totalmente de lado. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, a obediência cristã, ela nos apresenta aqui um aspecto pedagógico do amor de Deus. Nos ensina. Por quê? Porque o amor de Deus é o protótipo para que a gente possa entender o que é amor. É em Deus, é em Cristo que nós entendemos o que é amor. O que é que João vai dizer? Nós só amamos, só existe amor em nós. Não vem dizer, é porque eu sou um cara tão bonzinho, eu amo. Não, só existe amor em nós porque fomos amados.
fomos afetados pelo amor de Deus. Isso nos mostrou, isso nos viabilizou algo que nós não teríamos capacidade de fazer, que é amar. Então, a partir daí, nós entendemos o que é o amor. Então, quanto mais eu percebo o amor de Deus, mais eu sinto a necessidade de conhecê-lo. Mais eu sinto necessidade de conhecer, se aprofundar. É dessa maneira que nós sabemos que estamos nele, segundo o texto. Quando nós estamos em quê? Em conformidade com a sua vontade. Quando nós estamos vivendo conforme Cristo viveu. Então, o chamado da nossa vida é para que a gente possa viver em conformidade com a realidade de que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E essa imagem não é física. Nós carregamos aí o selo do atributo de Deus. E aí eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito do Agostinho de Hipona, para a gente pensar. Ele fala o seguinte: pecado é amor desordenado. Tenta fazer uma listinha, tipo assim, 3 listas assim, ó, em ordem. O que você mais ama? Coloca lá em primeiro lugar o que você mais ama, em segundo lugar o que você mais ama, né? Em terceiro lugar. E observa se o seu amor está ordenado. Porque se ele não estiver ordenado, é pecado. Pecado é o amor desordenado. Quem está em primeiro lugar? O ministério? Não é. Mas nós estamos vendo. Estou vendo. Nós estamos vendo. Quem está em primeiro lugar é a família. Quem está em primeiro lugar é Deus. Quem que está em primeiro lugar? A maneira como nós lidamos na vida vai dizer se nós amamos a Deus, se nosso amor está ordenado, ou se quem está ordenando o nosso amor é o pecado. Certo? E eu queria que você tirasse agora 2 minutinhos aí para um tempo de contrição, tempo de confissão. Se pudesse fazer uma oração aí particular, baixar a sua cabeça, tirasse esse momento aí com Deus. Fale para Deus tudo que Ele já sabe sobre suas falhas, seus pecados, tudo aquilo que te distancia de Deus. Mas faça uma oração diferente. As nossas orações, elas costumam apresentar para nós uma ideia de que nós estamos conformados com o fato de ainda sermos pecadores, né? Muitas das vezes nos parece que nós evidenciamos muito mais a nossa natureza corrompida do que a graça de Cristo inesgotável. Inesgotável. Que nos lavou, que nos reconectou a Deus. O que pesa mais na sua vida? A herança de Adão ou a redenção por meio do segundo Adão? O que pesa mais na nossa vida? Por que nós evidenciamos tanto que nós somos pecadores? Por que nós, muitas das vezes, utilizamos desse discurso para validar as nossas práticas e não olhamos para a graça de Cristo, inesgotável, esbanjada ali, sangue precioso escorrendo no madeiro? Por quê? Então não viva rendido, não viva rendido, não viva renegando o favor de Cristo. Muitas vezes nós questionamos o legalismo religioso. Tudo para nós é legalismo. Tudo é legalismo, tudo é legalismo. E a gente questiona o legalismo para camuflar as nossas libertinagens. Isso nos mostra que nós precisamos amar e conhecer profundamente a Deus. A gente precisa parar com as futilidades. Nós precisamos parar com um testemunho cristão que não evidencia o Cristo, que não evidencia que fomos salvos. Nós precisamos evidenciar muito mais a graça do que a herança de Adão. Queria que você fizesse essa oração em particular nesse momento.
Deus, nesse momento eu peço, Pai, Tu que é o Criador do universo, criaste todas as coisas para pertencer ao Senhor, para que todas as coisas retornassem ao Senhor em glória, em exaltação. Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos dê uma consciência, Pai, de filhos. Que o Senhor nos dê a consciência, Pai, de que ganhamos algo que não merecíamos, mas que isso é favor Teu, Pai. Nos faça olhar, Senhor, para Ti, nos faça olhar para a Tua cruz e estar conforme, Pai, aquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. Nós não nascermos, nós não fomos criados para vivermos dando desculpas, Pai. Desculpas sobre a nossa vida espiritual, sobre como nós lidamos com o nosso conhecimento sobre Deus. Nós nascemos para desfrutar, Pai, de uma relação íntima com o Senhor, de conhecer ao Senhor profundamente, Pai, à medida que o Senhor vai transformando o nosso caráter, Pai. Deus, que o nosso testemunho, Pai, comprove que o Evangelho, Pai, nos salvou, Pai. Deus, e que o Evangelho, Pai, não é apenas uma mensagem que salva a minha alma, mas que é uma mensagem que salva o meu ser por completo, Pai. Salva a maneira como eu olho, salva a maneira como eu falo, salva a maneira como eu enxergo, salva tudo, Pai. Não apenas a minha alma. Salva a maneira como eu sinto, como eu amo, como eu piso, como eu cuido da cidade, como eu cuido da família, como eu cuido dos meus irmãos, como eu me enxergo, Pai, diante do Senhor. Deus, o Evangelho, Pai, a Tua morte na cruz, não nos deu o direito apenas de termos um Pai, mas de termos uma família, Pai. Então que nós possamos desfrutar, Pai, da salvação, não individualmente, mas em família, Pai. Buscando ter íntima comunhão com o Senhor, disciplinando, Pai, a nossa espiritualidade, Pai. Vivendo em conformidade, Pai, com a Tua mente, tendo a mente de Cristo, e não a mente deturpada, Pai. Deus, recalibra o nosso coração, Pai, para que nós possamos amar, Pai, ordenadamente. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.